Hoje eu gostaria de trazer uma meditação e começar lá em Jeremias, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 10. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os seus tesouros darei por presa, como também teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este dia, Pai, que o Senhor nos concedeu. Obrigado por este presente, Senhor, de estarmos reunidos no nome do Senhor Jesus para cultuar a Ti, para rendermos louvor ao nome do Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque antes de todas as coisas, o Senhor é que proveu nas nossas necessidades, o Senhor é que nos sustentou, e é por isso, Senhor, que nós estamos aqui. Que o Senhor venha também nos orientar na direção que é do Seu Espírito, Pai, no discernimento dEle, porque nós não temos capacidade, mas o Senhor que revela a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então o texto aqui, ele vem nos ensinando que este pecado de Judá está gravado na tábua dos corações, com um ponteiro de diamante. Eu gostaria nessa noite de estar refletindo com os irmãos acerca do pecado. Que o pecado não é brincadeira. O pecado é a razão pelo qual Jesus morreu na cruz, verteu o seu precioso sangue. Então o pecado não é brincadeira. A irmã Leni disse aqui, que o pecado é que faz divisão, porque tem um texto, Vamos lá nesse texto, está lá em Isaías 59. No momento do louvor foi observado, esse texto. Está lá em Isaías 59. Mas as vossas iniquidades fazem divisão. Eu estou lendo Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós,
para que vos não ouça. Então o pecado não é brincadeira. O pecado faz divisão entre nós e Deus. Nós temos várias definições, né, de pecado. E nós temos vários ensinamentos na Escritura sobre o pecado. Várias observações. Mas é interessante, irmão, que esse texto aqui ele vem dizendo que faz divisão. Mas essa divisão que esse pecado faz, ele não foi plantado por Deus. Essa divisão partiu do homem. O homem é que se apartou de Deus. Não foi Deus que se apartou do homem por causa de alguma coisa que o homem tenha cometido. Mas o homem se apartou de Deus. Por quê? Aqui no versículo 1 está explicando, porque a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Não é isso? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Então ele pode salvar, ele pode ouvir, mas só que o pecado que está em nós, que está no homem, é que faz essa divisão. Não é Deus que se aparta, mas é o próprio pecado do interior do homem, o seu eu, é que afasta ele, né, ele próprio de Deus. Já é uma consequência do seu eu, do seu interior. Deus, o que ele fez foi avisar o homem que isso iria acontecer. Não foi Deus que dividiu, mas foi o próprio homem que buscou essa separação, e cada dia que passa, infelizmente a gente vê que essa distância está cada vez maior. Lá no jardim do Éden, Deus disse, né? Não comerás da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, certamente vai haver divisão, certamente morrerás. Então ele avisou que isso iria acontecer. O pecado entrou no mundo por um homem, não foi Deus que imputou o pecado. Não foi Deus que criou o pecado. E o pecado é bem mais antigo do que a gente pensa. Entrou no mundo por um homem, mas ele já estava antes aí, nesse comércio de Satanás, no reino de Deus, infelizmente, né? Foi ele que se engrandeceu e se achou iniquidade nele. Se engrandeceu, querendo ocupar uma posição que não era a dele. E ele pecou contra Deus e ainda levou uma parcela de anjos junto com ele nesse comércio que ele criou. Mas entrou no mundo por interferência, por tentação dele. E entrou. E agora está aqui. E agora está aí, né? No mundo. Mas não foi Deus que fez isso, foi o próprio homem. Eu gostaria de repartir alguns textos aqui nessa direção. Mateus, esse é outro texto que a Leni citou aqui no começo. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Aliás, isso mesmo. Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, pecado é carente de salvação. Pecado, a gente já está vendo que tem alguma coisa aí que está pegando. Porque se precisa ser salvo, então não é bom. Você não precisa ser salvo de algo bom. Você é salvo de algo ruim.
Você é salvo de algo perverso, você é salvo de algo que traz malefício. Então não é brincadeira. E ele veio para salvar, aqui diz, né? Dará luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós sabemos que Jesus ele veio para salvar, né? Aquele texto muito bem conhecido em João 3,16, né? E Deus enviou o seu filho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu pedi para vocês falar porque eu já tinha esquecido aqui. Não é porque eu estou cobrando para vocês falar, não. É que dá branco mesmo. Um texto tão fácil, né? E às vezes dá branco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós sabemos, né, já é conhecido de muitos dos irmãos aqui, mas se não é de algum, vai conhecer, vai saber, da maneira pela qual Jesus nos salvou, como Ele nos salvou. Não é? Ele nos salvou lá, quando Ele foi levantado na cruz. A palavra diz lá em Filipenses 2 que Ele se esvaziou, que Ele tomou a forma de homem, e que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então essa salvação, essa vitória que Ele obteve, foi porque Ele foi obediente até a morte. Então obediência é o contrário de pecado. Pecado é desobediência. Então nele não foi encontrado pecado, porque nós temos um sumo sacerdote. Aliás, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus não tinha pecado. Então Ele poderia salvar. Alguém que já está no pecado, alguém que é pecador, não pode salvar outro, nem a ele, porque ele é carente de salvação. Como que alguém que está no buraco, sem recurso nenhum, pode se salvar? Como alguém que não sabe nadar, né, está lá no fundo, vai se salvar? Ele precisa de alguém que o salve. Então Jesus, foi essa maneira que Jesus salvou, foi obediente até a morte. O seu precioso sangue, porque nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue do Cordeiro. Se tornou, né? Foi assim que Ele nos salvou. E naquele momento único, no momento que extrapolou o tempo, o momento que extrapolou, vou até falar uma coisa meio, né? O espaço e o tempo, porque Ele atraiu a todos no seu corpo. Naquele momento que Ele se refere, que está lá em João 12, 27, né? Quando Ele diz assim: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, passa de mim essa hora? Mas Ele observa, mas para isso eu vim a essa hora. Não é isso? E lá em João 12, 31, está escrito assim: agora, que momento que Ele está se referindo? Pelo qual Ele veio. Jesus veio para este momento. Jesus nasceu, sem dúvida nenhuma. Hoje está se comemorando, nós estamos próximos da comemoração do nascimento de Jesus. Embora há muitas controvérsias nesse dia aí de nascimento de Cristo, não é? Mas não é isso. Não é o dia que vai trazer algum alento, alguma diferença nas nossas vidas, o dia que Ele nasceu. O que trouxe, o que trouxe realmente foi esse momento pelo qual Ele veio. E que Ele se referiu.
Agora minha alma está perturbada. E que direi eu, Pai, passa de mim esta hora? Mas para isso vim a esta hora. Então ele está afirmando que ele veio a essa hora, como diz o César, né? Não escrevi Bíblia. É ele que está dizendo que ele veio para esta hora. E no 31 diz assim, agora que hora? Na hora? Nessa hora. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. No 32 diz assim, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Foi assim que ele nos salvou. Foi assim. Na cruz, sendo pregado lá na cruz. E nós o reputamos como ferido de Deus, oprimido. Mas só que ele foi ferido pelas nossas transgressões. O pecado que nos traz, a condenação que nos traz morte, que nos traz separação, foi jogado sobre ele. E sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Então o pecado não é brincadeira, meu irmão. Eu não posso aqui acusar ninguém de pecado, e nem é essa a intenção da meditação. Mas eu não posso aqui defender o pecado. Não é porque muitos praticam que passa a ser certo. Mesmo que todos pratiquem, é certo. Porque Jesus morreu por causa do pecado. Na verdade, todos pecaram. E não é por isso que é certo. Nem pecadinho e nem pecadão. Nem homicídio. Nem pequenos furtos. Nem mentira. Não é porque todo mundo mente que agora eu estou justificado da mentira. Eu somente sou justificado na cruz em Cristo. E aquele que se justifica, ainda mais pelos outros, eu até escrevi aqui, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Quem se conforma com o pecado não reconhece a necessidade da salvação, porque está conformado. Não se conforme, meu irmão. Mesmo que você tenha praticado algum, não se conforme. Porque é você que fez, ou porque alguns fizeram, não se conforme. Quando a palavra nos orienta para não nos conformar com este mundo, a nossa visão já é se nos conformar com as coisas externas, né? Mas quem conforma consigo mesmo, se conformou com o mundo. Não é para estar conformado nem consigo. O que é pecado? Nós sabemos que tem pecados, né? E tem pecado. Tem o pecado. Nós temos vários textos aqui, né? Tem alguns que dizem assim que o pecado é não crer, é isso? O pecado é não crer em Deus. Vamos ver se eu anotei esse texto aqui. Está lá em João 16. Vamos lá? João 16. Vou ler aqui a partir do versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Que Jesus que está dizendo, tá? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for,
enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aí está a salvação também revelada nesse texto, meu irmão. Convencer, isso é a função do Espírito Santo. Não é a minha função, não é a função de homem. Homem não convence. O duro é que nós temos essa disposição e essa vontade já de convencer, né? Eu começo a falar já no intuito de querer convencer. Mas essa não é o nosso ministério. Convencimento, se você crê convencido por um homem, você se firmou naquele homem. E aquele homem, ele é carente de salvação também. Então você não foi salvo, porque você ficou preso a um homem. Ele é que te convenceu. Aí vem as desilusões, né? Porque aquele irmão já não me trata mais daquele jeito. Né? Olha só o que ele fez. É porque você ficou preso no homem. Isso não é desculpa para dizer que agora você... Né? A gente tem muita assim, inversão de valores, até com textos bíblicos. Até com textos bíblicos são invertidos para trazer defender, né? Justificar uma situação. Mas não é assim que deve ser. Nós não vamos diante da palavra para nos justificar. Nós devemos ir diante da Escritura para aprender. Diante da Escritura para receber. Agora, é duro você ir para a Escritura já querendo defender uma posição. Rapaz, aí você vai inverter tudo o que está escrito. Porque você já vai naquela ânsia de querer defender uma tese. Mas quando você vai realmente prostrado para receber o que Deus tem, aí é diferente, tem para te dar. Aí é diferente. Então, meu irmão, aqui está revelada a salvação, o convencimento do homem, do pecado e da justiça e do juízo. Você já está convencido do pecado, da justiça e do juízo? Ou você acha que não? Espera aí, tem coisinha aqui que Deus não vai levar em conta. Então você não está totalmente convencido, porque você está achando que o pecado é brincadeira. Que esse Deus não vai levar em consideração, porque esse é leve, esse é você que pratica. Então, tá beleza. Cuidado. Cuidado, que o pecado não é brincadeira. Tem um outro texto que fala que o pecado é iniquidade. Não é esse? Está lá em 1 João. Vamos lá nesse texto? Que o pecado é iniquidade. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 4, né? Diz assim: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O pecado é iniquidade. Aí eu gostaria que agora que o William colocasse uma ilustração. Estou gostando desse negócio de ilustração, porque é bem interessante, né? Que às vezes desenhando fica melhor. Desenhando fica melhor. Hoje não fui eu que desenhei. Já peguei um desenho pronto, fica mais fácil. Vamos ver se vai ficar bom. Se vai aparecer bem aí uma ilustração sobre a iniquidade. Tirei uma foto da iniquidade. Dei um print screen aí e coloquei no vídeo, a iniquidade. Diz também a Escritura que por se multiplicar, não é isso? A iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade. Até aí a foto da iniquidade. Eu não vou poupar os irmãos, não. Eu sei que alguns sabem o que é isso aí. Eu sei que tem gente que foi na feira já e viu esse instrumento aí. É ou não é?
Quem que conhece isso daí? Quem que já viu uma dessa ao vivo? Talvez não bonitinha, assim, desse jeito, né? Alguém conhece? César, você já viu desse? O César já se manifestou. Mas eu tenho certeza aí que muitos irmãos aí conhecem esse aparelho aí. E eu vou confessar que eu já vi também. Mas eu vi quando era bem pequeno, na feira, naquelas feiras de bairro, né, tinha esse tipo de balança, que era uma balança com pesos. E essa balança aí, ela é bem antiga, na verdade ela é do século XIX. O que eu ouvi falar que é do século XIX. Eu não sou do século XIX, mas ela, lá por 1930, parece que inventaram outro tipo de balança. Aí já era por graduação, já era outro sistema mecânico, né? Mas só que aqui eu vi, em 1900 e bolinha, no século XX ainda, né? No século XX. Mas vamos ver se eu lembro. Eu tinha, acho que uns 5 anos de idade. Ou seja, faz o quê? Uns 15 anos, 20 e pouco? Faz pouco tempo. Eu vi numa feira num bairro lá distante. Bem pouquinho. E o sistema... Por que é iniquidade? Alguém notou alguma coisa aí de estranho? O que vocês viram aí de errado aí? O que está acontecendo aí? A gente viu aí que... Eu escrevi, né, ali 1 quilo e 1 quilo. Não é isso? 1 quilograma de um lado, 1 quilograma do outro lado. E por que essa balança não está em equidade? Isso é iniquidade. Iniquidade é a ausência de equidade. Deus, quando fez as coisas, Ele fez todas as coisas em equidade. O que aconteceu? Aconteceu uma alteração na equidade, aconteceu uma alteração da equidade. Aí houve e entrou a iniquidade. Isso daqui é que impera o pecado. Isso daqui o pecador tem dentro dele. Iniquidade, pelo dicionário, eu tinha deixado aqui no ponto, vamos ver. Iniquidade diz que é caráter daquilo ou daquele que é iníquo. Você vê que é até difícil de explicar, porque a iniquidade é a ausência da equidade, é o contrário da equidade. Não é? Caráter daquilo ou daquele que é iníquo, que é contrário à equidade. Então, isso é contrário da retidão, da equidade. Mostra o próximo, William. Aqui o negócio está em equidade. O homem, meu irmão, lá no jardim do Éden, quando entrou o pecado, quando entrou a iniquidade, quando entrou essa separação, quando o homem se separou, quando Deus foi buscar ali, conversar com o homem na virada do dia, quem que escondeu? Não foi Deus, foi o homem que se escondeu, porque o homem já tinha no seu interior uma iniquidade. Porque o homem é que se apartou, o homem é que deixou essa iniquidade entrar. Iniquidade, eu gosto de ir lá em Gênesis, porque ali é muito precioso, né? E sempre estou nesse comecinho, né? Vou ler Gênesis 3, quando ele diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis,
porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Olha só a proposta de Satanás. O mundo tinha sido criado assim, em equidade. Né? Tudo, Deus, e viu Deus que tudo era bom. A proposta aqui de Satanás era de um benefício. Foi assim que Deus disse que não é para comer? É porque Ele sabe, não é isso que a serpente disse? É porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Houve aqui um desejo de colocação de uma posição que não era do homem, mas de ser igual a Deus. Houve uma valorização do ser, uma valorização do seu ego. Essa proposta está aí. Essa proposta está aí, está no mundo. E o homem passou então a se orientar, a julgar as suas coisas pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio benefício, do proveito que ele pudesse tirar das coisas. Isso é iniquidade. Isso entrou e isso está aí cada vez mais evidente no mundo. Cada vez mais, põe anterior, William, a imagem da iniquidade. Cada vez mais essa diferença vem se acentuando. Essa iniquidade vem se acentuando. Quando eu julgo alguma coisa, o meu quilo é mais pesado que o quilo do irmão. Esse é o julgamento iníquo. O meu quilo é mais pesado que que 1 quilo do irmão. Nem do irmão ou de qualquer alguém do mundo, né? Falando na questão de irmandade aqui, né? Porque quando chega os 0,70, né? Não tem irmão, não tem amigo, não tem nada. Todo mundo quer passar um por cima do outro e entrar na frente. Iniquidade. Eu tenho mais valor. Eu me qualifiquei. A minha hora vale mais que a hora do outro. A minha mão de obra é mais valiosa que a mão de obra de outro. Afinal de contas, eu me qualifiquei, eu batalhei, eu trabalhei, eu fiz do meu braço a minha força, e hoje eu sou digno da minha hora valer mais que a dos demais. Graças eu te dou, Deus, porque eu estou nessa posição. Graças te dou, Deus, porque eu tenho. Isso é desgraça, isso não é graça. Isso é iniquidade. Eu não estou aqui pregando o comunismo de maneira nenhuma. Não é isso. O que eu estou falando aqui e revelando, né? Não revelando, quem revela é o Espírito. Mas a meditação aqui é acerca do pecado. Nós não temos justiça no mundo. Nós não temos justiça no mundo. Se nós esperarmos aqui justiça nesse mundo, justiça só vem da parte de Deus, porque Deus julga corretamente, em equidade. O homem não julga com equidade. Eu sei que tem aqui um símbolo, né, da justiça, que é uma imagem de uma deusa, né, de uma deusa da mitologia romana, grega lá, romana, né, tal de... como que é?
da justiça lá, né? Iudítias, não consigo pronunciar. Não, é uma deusa lá que ela tem a balança, essa balança aí que vocês estão vendo na mão esquerda e uma espada na mão direita. Isso aí está nos tribunais. E é verdade, bem lembrado, uma venda nos olhos, né? Uma venda nos olhos. Mas a gente, quem deposita ali a justiça na mão dos homens, né? A gente vê que realmente algumas coisas vai, outras não vai, depende de quem. Não está em equidade. A gente não acha equidade no mundo, mas só iniquidade. Né? Não precisa olhar só lá na justiça, né? Nos tribunais, mas você pode olhar dentro de si. Como você tem procedido? É desta forma? Né? Este amor ao próximo é assim, é em equidade, sem buscar interesse. Quando a balança pesa mais para o seu lado, é porque você está buscando o seu interesse. Você fala, rapaz, o que você está me falando? Não estou apenas não estou defendendo o pecado. Não estou acusando aqui ninguém. Porque essa mensagem também é para mim. Eu também me incluo. Se o pregador se exclui, a mensagem não tem razão de existir. O pregador tem que se incluir, porque Jesus ele inclui a todos. Porque Jesus, que não tinha pecado, ele atraiu o pecado, ele se fez pecado, para que nós pudéssemos ser feitos nele justiça. A justiça está nele. Né? É aquele texto que a gente leu, né? Agora será expulso o príncipe deste mundo. Agora é o juízo deste mundo. O juízo foi ali na cruz. Você recebeu deste juízo? Você creu neste juízo? Aquele que não crê neste juízo, irmão, vai fazer parte do outro. Quem não recebeu esse juízo na cruz, quem desprezar esse juízo da cruz, essa justiça que foi feito lá na cruz, ele está atraindo para si o juízo final. E esse não. Nós vamos aproveitar esse juízo que nós temos pela graça de Deus, que Ele nos trouxe realmente a juízo. Ele nos convence do pecado através do seu Espírito Santo. E quem convence não é desconvencido, né? Como que pode uma pessoa ser desconvencida? Eu era convencido que o pecado era tão ruim e maléfico, mas hoje eu não sou mais, porque agora eu me considero bom. Porque eu já fui alcançado. Não, essa vida é perseverança. É até o fim. É até o fim. Você tem que estar convencido do pecado, da justiça, até o fim. Até o fim. Vou ler outro texto aqui. Está lá em João. Vamos lá em João. 1 João, melhor dizendo. 2. Vamos ler primeiro o 3, vou fazer o contrário. Vou ler o 1 João 3, depois a gente vai para o 1 João 2. Que fica melhor. Uma observação que eu quero fazer aqui. 1 João 3,
É um texto um tanto quanto pesado. Essa palavra é um tanto que nos choca. Ela é forte. Mas eu vou ler aqui. Amados, eu vou ler a partir do versículo 2. É o 1 mesmo, a partir do 1. Vamos fazer uma leitura. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. E qualquer que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Foi dito aqui também no início, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No 6, qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Esse texto revelando aquilo que a gente disse no início, que o pecado ele veio lá de antes, porque o diabo peca desde o início, e o diabo é antes do homem. 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Olha só, é dura esta palavra. Mas por quê? Porque o pecado não é brincadeira. A Escritura não brinca com o pecado, por isso que ele diz essa palavra dura. Ele não amolece. É dura. É duro ouvir isso. É duro. Eu acho duro. Eu acredito que os irmãos também acham. Muitos até evitam de ler esse texto, porque é melhor ler outros, que nos traz um alento, um afago. É melhor ler um cântico. Não estou dizendo que não possa se ler cânticos, salmos, não é isso, mas às vezes a gente evita alguns textos que são duros, e este é duro, porque ele diz que qualquer que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Agora eu gostaria de ler 1 João capítulo 2, mas tem que ser duro, meu irmão, porque para a gente reconhecer essa nossa natureza perversa, para a gente reconhecer que a gente necessita de um Salvador, para a gente não se conformar comigo mesmo, precisa ser duro, mas é porque é verdade. Agora, bem interessante esse texto também, porque essa é a intenção, é de mostrar que o pecado é demasiadamente ruim para o homem, qualquer que seja. Aqui no versículo, vou ler 1 João capítulo 2 agora. Por quê? Ele explica por que ele escreveu isso, logo no início aqui da sua carta. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu não poderia ler aquele se não lesse esse. Meus filhinhos, ele escreveu toda essa carta aqui, nessa direção, para que não pequeis. E se alguém pecar, isso deve ser uma constante na vida daquele que crê. Um se. Não pode ser
constante o pecado. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem que é o nosso advogado? O negócio não é brincadeira, meu irmão. Se pecou, precisa de advogado. Tem coisa que a gente faz aqui, na terra, no nosso, aqui secular, né, na nossa vida corriqueira, que fica dito pelo não dito. Não precisa contratar advogado, ninguém te condena. Você não vai a tribunal porque você mentiu. Depende, né? Aonde, né? Mas no seu dia a dia, se não for em nenhum processo, nenhum juízo aí, né? Se não foi testemunha de nada, se você mentir, se você adulterar não é crime. Prostituição não é. Mentira também não, dependendo da ocasião. Não precisa de advogado. Mas o pecado, aqui nós estamos falando da palavra de Deus, necessita de um advogado. O negócio não é brincadeira. Precisa de ter uma intercessão. E o único que pode fazer isso é Jesus. Não tem outro aí, não. Não tem advogado homem. Agora eu vou mediar aqui a situação. Nós só temos um Deus. Um só Deus, um só Senhor. Nós só temos um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. É só um, é só esse advogado. E o negócio não é brincadeira. Então essa orientação fica para os amados. Essa consideração não é brincadeira. Nós temos um advogado, mas esse advogado não é para você tripudiar em cima dele. Essa inversão aqui, eu fico meio preocupado com essa inversão de valores. Né? Não, eu tenho um advogado, o advogado é bom, é filho de Deus, agora eu estou, beleza. Aí você está dizendo que o pecado é brincadeira. Quando, outro exemplo, é aquela questão lá, quando os apóstolos foram ter com Jesus e disseram, foi Pedro, né, que disse assim, quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão? Quantas vezes? 7, Senhor. O que ele disse? Não. 70 vezes 7. Mas a gente usa esse texto, sabe por quê? Para eu poder errar contra o meu irmão e dizer para ele que ele tem que me perdoar. Mas não foi assim. O ensino não é esse. Nós queremos usar esse texto para dizer que eu estou livre para errar contra o meu irmão 70 vezes. Não é isso, você está invertendo a situação. Você é para perdoar aquele que errou contra você. E eu já venho diante desse texto já para não, aqui, ó. Você tem que me perdoar 70 vezes por dia, vezes 7. Vezes 7. Olha, a inversão. Inversão. Nós temos que tomar cuidado para não estar invertendo, trazendo essa iniquidade aí que foi plantada, que o negócio é sério, com ponteira de diamante no coração de Judá. O negócio é sério, não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. Mas pela misericórdia e graça de Deus, nós temos um que pode nos guardar. Não é nós que nos guardamos. Nós nos guardamos quando nós recebemos a Cristo, quando nós nos sujeitamos a Deus. Aí nós estamos nos guardando nele, porque o lugar da guarda é nele. Ele que é o guarda de Israel. Foi o cântico aqui, né? Hoje pela manhã foi, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não dormirá o que guarda, não dormirá quem te guarda. Ele não dorme, não dorme. Deus
está presente diuturnamente, cuidando, velando, olhando, contemplando bons e maus, justos e injustos. Mas a necessidade nossa é crer nele e recebê-lo na sua totalidade, na verdade que há nele, sem inverter, sem pôr nem tirar, mas crer com simplicidade. Sim, sim, não, não. É 1 quilo, é 1 quilo. O irmão César está pedindo para ler 1 João 5,8. Vamos lá? 5,18? Vamos ler esse texto então. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, é esse, né? Não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Amém. Vamos encerrar com esse texto, então. Obrigado, Pai, porque o Senhor provou, Pai, o seu amor para conosco na pessoa do Senhor Jesus, em que Cristo morreu por nós, Pai, sendo nós ainda pecadores. Que o Senhor venha nos orientar, nos dirigir conforme a luz da sua palavra, a luz que há em Cristo Jesus. Nós carecemos de Ti, Senhor, para permanecermos nele, na simplicidade que há nele, Pai, para não ficarmos atrás de ventos de doutrina, mas incluídos em Cristo, no seu caminhar, no seu viver, e reconhecê-lo como Salvador, como mediador, como nosso Senhor. No nome do Senhor Jesus que nós oramos e já agradecemos pelo tudo que o Senhor já tem nos dado. Amém.